Olá, você vai fazer concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo e normas da Corregedoria. Você precisa estudar e gabaritar, né? E aí, vamos juntos. Eu, Claudete Pessoa, sou servidora do Tribunal, só que é do Rio de Janeiro. É tudo igual? Muito parecido. Aqui também tem o Código de Norma da Corregedoria, assim como em São Paulo. O edital não exigiu todo o conteúdo do Código de Normas da Corregedoria, né? Normas de serviço da Corregedoria. Aí, o que é importante você saber? Vamos estudar os recortes do edital atualizados, ok? Tivemos atualizações recentes, muito recentes. E você também tem que saber o seguinte: normas da Corregedoria é um ato normativo que muda demais, 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 demais. É muito comum, isso não é só em São Paulo, é muito comum que depois de publicado o edital, várias alterações aconteçam nesse texto normativo da Corregedoria. Essas alterações não servem para você. Então, muito cuidado se você demorou a pegar o texto normativo lá no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque você pode estar com uma norma, com conteúdo, né, complicado, que não serve para você. Aí, o que eu faço? Eu, Claudete Pessoa, sou professora de legislação específica há anos, mas é anos mesmo, há mais de 25 anos, pois é. E há muito tempo, o que eu faço? Dando aula para todo o Brasil, por essa via online, o que eu faço? Eu recorto os atos normativos exigidos nos editais de legislação específica e disponibilizo para os nossos alunos no site Super Professores, na aba Gratuitos. Então não tem mais desculpa de estar estudando uma norma desatualizada ou fora do contexto do edital. Você vai acessar agora, se você ainda não acessou, lá o site Super Professores, porque além do curso completo, você vai ter também a legislação gratuita. E a legislação gratuita é para todo mundo, basta se cadastrar no site e ninguém vai te cobrar nada, ok? Querendo participar desse bate-papo concurseiro de conteúdo, aí sim você pode acessar e garantir o seu desconto no site Super Professores, combinado? Ok? Então lá na aba gratuitos, né, lá aqui em cima, no gratuito, você consegue, dentro de legislação, a legislação pertinente específica para o seu cargo. Ali estão todas as legislações do edital? Não, porque aí você tem, né, os outros, processo civil, processo penal, você consegue em outros lugares. Agora, legislação específica é sempre um mega desafio. Então, ok? Tá certo? Já sabe, lá no site Super Professores, vai lá, divulga isso para os concurseiros pegarem lá o material bonitinho, recortadinho, também o Estatuto dos Servidores, né? Bom, e aí, estudando normas da Corregedoria, a gente precisa entender que você vai estar submetido dentro de pouco tempo após a sua posse, provavelmente, né, a essa autoridade administrativa correicional, corregedor geral, né? Corregedor geral é eleito para um mandato de 2 anos, junto com o presidente e o vice. Então, é a cúpula administrativa do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí a Corregedoria é um órgão administrativo que integra a segunda instância, ok? É um desembargador, um magistrado de segunda instância que assume a Corregedoria. Mas o foco da Corregedoria, da atuação da Corregedoria, é toda a primeira instância, seja nos serviços judiciais e nos serviços extrajudiciais. O nosso objetivo aqui é estudar o provimento 50 e 30, né, que foram os provimentos que normatizaram os procedimentos junto à primeira instância, normas de serviço. Lógico, os provimentos são antiguinhos, né? Sim, mas eles têm várias atualizações. 2021 teve atualização, então bora ficar atento a esses detalhes. Tá certo? Bom, muito importante, estude antes a base constitucional do Poder Judiciário, estude o Estatuto dos Servidores e depois venha estudar normas da Corregedoria. Não cai de paraquedas aqui em normas da Corregedoria, porque você pode ter alguma dificuldade, certo? Bom, sabendo que o Poder Judiciário tem a missão típica
de exercer a jurisdição, de resolver os conflitos, a gente sabe também que tem função atípica. Ele também precisa administrar toda a sua estrutura para que a prestação jurisdicional à população, né, ao jurisdicionado de São Paulo, seja de qualidade. Não é isso? E aí é preciso que todos, não é só desembargador, não é só juiz, mas também todo o corpo auxiliar, todos os servidores estejam muito conscientes da sua missão institucional e dos procedimentos funcionais que deve observar. E é isso que esse ato normativo vem apresentar. Vários procedimentos funcionais a que estão submetidos os servidores à carreira auxiliar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, certo? Bom, então vamos lá. Normas de serviço, ofícios de justiça, função correcional. Vamos lá. A função correcional consiste em quê? Quando a gente fala em correição, corregedoria, a primeira coisa que as pessoas pensam é chicote, não é não? Se você não acha que não, olha, a maioria dos servidores pensa assim, quando a gente fala assim, a corregedoria tá chegando, o pessoal fica logo desesperado, meu Deus, e agora? Vem punição, vem cobrança, vem fiscalização, vem chicote. Calma. Porque a função correcional é muito mais que só fiscalização. Função correcional quer dizer, olha lá, presta atenção, isso é muito importante para a sua prova. Orientação, primeira missão, orientação. Então, toda vez que você tiver dúvida funcional, a corregedoria, toda a estrutura correcional, tem o dever de te orientar, sabe? É muito importante saber desse direito do servidor e desse poder-dever do superior hierárquico. Tem o dever de orientar, certo? Aí vai orientar, vai reorganizar e vai fiscalizar os órgãos, serviços judiciários de primeira instância. Cuidado com isso. Olha lá o que eu falei. A corregedoria é um órgão de segunda instância? Sim, ela é localizada na segunda instância, na estrutura administrativa. Mas a sua atuação é voltada para o funcionamento adequado, perfeito, né? Da primeira instância, ok? Lembrando que instância está relacionado ao desenvolvimento processual, ao grau de jurisdição. Os processos começam junto, em regra, né? Os processos começam em regra junto aos órgãos de primeira instância e em grau de recurso vão percorrendo as outras instâncias, segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, recurso, instância especial, que é o STJ, e lá no topo, instância extraordinária, Supremo Tribunal Federal. Essa é a estrutura do Poder Judiciário que está lá no artigo 92, a partir do artigo 92 da Constituição Federal, que você também precisa saber, precisa conhecer antes de estudar aqui normas de corregedoria, certo? Bom, então a função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços de primeira instância, bem como na fiscalização da polícia judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercido no Estado de São Paulo, esse poder, essa função correcional, né? É exercida no Estado de São Paulo pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos limites das atribuições pelos juízes de primeiro grau. Então, esse artigo 5º, ele é muito importante porque ele faz o molde, né, da função correcional, da atribuição da corregedoria. Fala assim, olha, função correcional não é só fiscalizar, não é só punir, é orientar, reorganizar e fiscalizar, ok? E vários órgãos, na primeira instância, órgãos, serviços, e presta bem atenção. Essa função correcional principalmente é do corregedor, que é aquele desembargador eleito para um exercício administrativo, junto com o presidente e com o vice, para um mandato de 2 anos. Mas essa função correcional não é exclusiva do corregedor. Ele é a autoridade máxima na função correcional, mas não junto à primeira instância. Mas não é exclusiva dele. Por quê? Os juízes de primeiro grau
também vão ser juízes corregedores permanentes. Essa é a regra. Quer dizer o seguinte, que o juiz, assim como órgão do Poder Judiciário, quando você verifica lá o artigo 92 da Constituição, você tá lá, o juiz de direito, o juiz estadual, o juiz federal, ele é um órgão público. É interessante isso. É uma pessoa que personifica um órgão público. Que órgão é esse? Órgão do Poder Judiciário. Que órgão é esse? Primeira instância. Órgão de primeira instância. Ok? Órgão singular de primeira instância do Poder Judiciário. Esse é o juiz, a pessoa mesmo, ok? Toda vez que a gente olha para os juízes, no primeiro momento a gente enxerga uma estrutura, um órgão do Poder Judiciário, órgão de primeira instância. Depois, num novo olhar, a gente enxerga um agente público ocupante de um cargo vitalício, com várias garantias e prerrogativas constitucionais, face à relevância de sua atuação, certo? Então, é muito importante você entender o cenário constitucional do Poder Judiciário e enxergar dentro desse cenário constitucional a corregedoria, a função correcional. O juiz de direito, como ele é um órgão do Poder Judiciário, ele tem função típica e função atípica. Na função típica, ele é um juiz de direito da vara de família, exemplo, né? Certo? E aí vai julgar, resolver os conflitos ali dentro dessa matéria, família, dos jurisdicionados ali de São Paulo. Agora, ele também para prestar a jurisdição, ele precisa de uma estrutura, né? Claro, né? Precisa de uma equipe e ele precisa administrar tudo isso. Então, ele também tem função atípica, a função administrativa. E na função administrativa, coordenando todo esse trabalho, toda a sua equipe, ele é um juiz corregedor permanente, né? Os juízes de primeiro grau, certo? Então, isso é bem interessante. Vamos entender a norma, porque entendendo você sai daquela figura tenebrosa do decoreba, né? Porque na decoreba você acaba esquecendo. Quando você entende, você não esquece. E o melhor de tudo, entendendo pode vir qualquer tipo de questão. Você vai conseguir entender qual o objetivo do examinador e gabaritar, porque é isso que a gente quer, né? Gabaritar a questão. E aí, olha lá que eu estava falando para você, corregedoria permanente. A corregedoria permanente será exercida pelo juiz, a que a normatividade correicional cometer tal atribuição. Então, o juiz, na sua função atípica, ele tem essa atividade correicional. Por que corregedoria permanente? Porque o juiz, a todo tempo que ele está lidando com sua equipe, que está ali trabalhando na sua unidade de lotação, ele está também orientando, reorganizando, fiscalizando, ele exerce a chamada correição permanente, ok? Agora, o corregedor, e normalmente quem é esse juiz? É o juiz que assume uma determinada vara, uma determinada comarca, ok? É esse é o juiz que na sua função típica vai lá exercer a jurisdição e na sua função atípica vai administrar, fiscalizar, orientar, etc. Certo? Agora, o corregedor, como autoridade correcional máxima, né, do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, com a aprovação do Conselho Superior da Magistratura, um órgão colegiado administrativo, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. Então, pode ser que por algum motivo, né, o juiz que estava ali exercendo a fiscalização, a orientação, não ficou legal, fez alguma coisa que não foi dentro das normas da adequação administrativa, e aí o corregedor, você não está servindo para administrar não, vamos mudar. Então, o corregedor pode fazer isso, ok? Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Então, fica prevalecendo essa designação que já aconteceu, tá certo? Bom,
No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina. Sempre são editadas ordens de serviços, atos que vão orientar e disciplinar o desempenho de todos os envolvidos na primeira instância, corrigidos os erros e sancionadas as infrações após regular procedimento administrativo disciplinar, ok? Sem prejuízo de apurações civis e criminais. A gente estuda nas normas estatutárias que qualquer ato de qualquer servidor vai ter consequências administrativas, civis e criminais. Poderão ter, né? Não necessariamente vai ter. Ou seja, por um mesmo ato, o servidor pode responder a um processo administrativo, a um processo civil e um processo criminal, né? Se o ato que ele praticou chegar a atingir, né, essas 3 esferas de ilicitude, né? E aí, o que está dizendo ali o corregedor? Que isso é uma norma do corregedor. Olha, quando se fizer uma correição, procedimento correcional ou decorrente da correição permanente, pode-se apurar erros, podem-se apurar infrações, né? Pode-se apurar desorientação, tudo isso vai ser corrigido, pode ser sanado. Agora, só que tem um detalhe, as infrações disciplinares, elas não podem decorrer essa apuração de um procedimento correcional, porque para isso existem outros procedimentos, que são os procedimentos de apuração funcional. E o principal procedimento, não é o único, mas o principal procedimento de apuração funcional é o processo administrativo disciplinar. Lembrando que também tem a sindicância, né? A sindicância também é uma forma de se apurar infração administrativa quando as penalidades forem mais brandas. A gente vai falar disso. Tranquilo? Falou aqui só do PAD, mas poderia ter falado da sindicância também, que estaria perfeito, estaria bem mais adequado, ok? As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral para revisão hierárquica. Muito importante isso porque o juiz, lá no seu desempenho administrativo, lá na sua comarca, ele pode expedir o quê? Ordens de serviço e outros atos administrativos, orientando, reorganizando. Lembra disso, né? Só que, para que não haja interpretações equivocadas, para que não tenha procedimentos contraditórios entre uma comarca e outra, às vezes acontece do advogado chegar e falar assim, olha, só nessa comarca é desse jeito, poxa, lá na capital não nada disso acontece, aqui tem outra regra. Isso já aconteceu. Então, para evitar, o que se faz? Toda corregedoria preventivamente diz, juiz, você pode editar a ordem de serviço, atos normativos, mas manda para cá para a corregedoria para homologar, para a gente fazer uma revisão hierárquica, ok? Certo? Para manter o quê? A harmonia dos procedimentos regidos pela corregedoria. Senão, né, ia ficar complicado. Bom, a gente vai falar no próximo vídeo da função correcional e falando das diversas correições. Se você está assistindo esse vídeo nas redes sociais, olha, acessa o site Superprofessores agora, ok? E lá, se cadastrando lá na área do aluno, você vai ter o próximo vídeo, os outros vídeos. Vai ser um curso completo, teórico, para o concurso do TJ São Paulo. Os conteúdos do Estatuto dos Servidores, somente as regras cobradas no edital já está lá disponível para você. E agora estamos com normas da corregedoria, ok? Então assim, vem para cá, vem ser super, acessa, não esquece, baixa agora as normas, né? De acordo com o edital, tá lá na aba gratuita, ok? Lá em cima na aba gratuita, na aba legislações, tá bom? Certo? Bom, te espero no próximo vídeo, TJ São Paulo, normas da corregedoria, vamos gabaritar. Até lá!